Quem é Luísa Erundina? Contra todas as expectativas, há 32 anos, em 15 de novembro de 1988, Luísa Erundina venceu as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Era a primeira vez que a maior cidade do país seria comandada por uma mulher nordestina, baixinha, com 1,53 m de altura e de origem miserável. As pesquisas não tinham captado sua subida rumo à vitória. Mesmo às vésperas da eleição, os levantamentos mostravam Erundina em terceiro lugar, atrás de Paulo Maluf e de João Leiva, candidato do então prefeito Jânio Quadros. Erundina acabou na frente de todo mundo, com 37% dos votos válidos, e encerrou a disputa ali mesmo. Naquela época, não havia segundo turno. O triunfo pegou o país de surpresa. Era também a primeira vez que o PT, o Partido dos Trabalhadores, fundado 8 anos antes, conquistava São Paulo. De quebra, tinha levado outras 2 capitais, Vitória, no Espírito Santo, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com os resultados, o PT mostrava poder de fogo. E, naquele momento, Luísa Erundina era a ponta de lança do partido. Ela veio de uma cidadezinha da Paraíba, cuja população caberia todinha no estádio do Juventus, aí na Rua Javari. Agora, em menos de uma semana, Erundina toma o choque da fama a caminho do poder, na grande aventura do vencer. Paraíba, mulher macho, mostra um estro retumbante. Daqui mandou Erundina pra se tornar mais brilhante e comandar os destinos da capital bandeirante. Luísa Erundina de Souza nasceu em 30 de novembro de 1934, na periferia do povoado de Belém do Rio do Peixe, atual cidade de Uiraúna, no sertão da Paraíba. A família era grande, de 10 irmãos, filhos de Antônio Evangelista de Souza e de Enedina de Souza Carvalho, agricultores e artesãos. Eram também muito pobres e precisavam se mudar com frequência para outras regiões e estados quando a seca vinha e o garrote da pobreza apertava. O primeiro nome de Luísa devia ter sido Luzia, o mesmo de uma santa católica. Mas, como acontece com frequência nos cartórios dos rincões do país, um erro mudou a intenção dos pais. Já Erundina foi uma homenagem a uma ex-professora da mãe. Um nome apropriado. Embora no início a menina quisesse ser freira, logo desistiu. Era rimo de família e precisava ajudar a sustentar os irmãos. Em Campina Grande foi professora e, aos 24 anos, funcionária de destaque da Secretaria de Educação. Lá, ajudou a fundar a Escola de Serviço Social. Em paralelo, iniciou sua trajetória política militando pela Pastoral da Terra, órgão ligado à Igreja Católica de apoio à organização dos movimentos do campo. Só em 1966, aos 32 anos, em João Pessoa, conseguiu concluir o curso de Serviço Social na Universidade Federal da Paraíba. 2 anos depois, deixou o estado natal para fazer mestrado em Ciências Sociais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Terminado o curso, em 1970, voltou para João Pessoa. Foi aprovada em primeiro lugar em um concurso para professora universitária, mas não pôde assumir. Tinha sido taxada como subversiva pelos militares no poder. Aí uma amiga minha, uma irmã de caridade, muito amiga nossa, não sei se era irmão dela, um dos membros do quarto exército lá, não sei se era o general, enfim. Ela disse, eu vou ver como é que está a tua situação lá, se realmente é grave, se não é. Aí ela foi falar com ele disse, é muito grave. É melhor ela não ficar aqui. Aí eu vim embora para São Paulo. Eu já tinha estudado aqui, já tinha feito alguns vínculos aqui em São Paulo. Mas eu fui muito constrangida, assim, muito magoada. Com uma sensação de estar deixando a luta para trás, sabe como é? Erundina se mudou definitivamente para São Paulo, começou a lecionar e foi aprovada em um concurso público para assistente social da prefeitura. Ali descobriu que a luta por moradia na periferia da cidade era a mesma que travava na Paraíba, de terra para os camponeses. Em ações de despejo, ela enfrentava a polícia. Em 1979, liderou a tomada da direção do Congresso Nacional de Assistentes Sociais, até então alinhado com a ditadura. Na ocasião, Erundina convidou Lula
Lula e outros líderes sindicais caçados e destituídos pelo governo para compor a Comissão de Honra do Congresso, desalojando dali governantes ligados aos militares, entre eles Paulo Maluf. Pouco tempo depois, foi Lula quem convidou Erundina para participar da fundação do PT. Em 1982, a paraibana se elegeu vereadora na cidade de São Paulo. Em 1985, foi candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Eduardo Suplicy, também do PT, mas perdeu. Em 1986, foi eleita deputada estadual e 2 anos depois, em 1988, enfim, prefeita da maior cidade do país. Com os resultados de 15 de novembro, o PT põe um pé no início da subida da rampa do Palácio do Planalto. O partido levou muitos anos para chegar até aqui, mas chegou porque foi um partido de ideias, de coerência, que fez militância não apenas durante as eleições. E foi um partido não personalizado. É um partido de petistas, não de lulistas. Mas alguma coisa vai mudar para o PT. Porque o PT agora é governo, não em Fortaleza ou Diadema. É governo em São Paulo, a maior cidade do Brasil, o 3º orçamento do país. O PT vai ter mais responsabilidades e vai ficar mais vulnerável, porque entra no grupo de risco da alternância do poder. E o seu ex-presidente, o Lula, sabe que sempre muda alguma coisa quando se troca o macacão sujo de graxa pelo paletó e a gravata. Tudo muito bonito, mas dentro do partido o pau tava quebrando. Erundina tinha sido a candidata do partido a contragosto da direção. Ligada às bases do PT, era considerada radical demais para a disputa. Lula e também José Dirceu preferiam o mais moderado Plínio de Arruda Sampaio, um membro da elite paulista tradicional. Em 2012, Erundina relembrou a ocasião em uma entrevista para o portal Terra. Fui para a disputa sem apoio, tive de superar o preconceito do meu partido e depois de uma elite conservadora. Ninguém achava que eu fosse ganhar, e ganhei, com o apoio do povo. Foi uma campanha bem-humorada, mas pobre. O único carro era uma perua velha e o marcador de combustível não funcionava. Como o dinheiro era pouco, o tanque não vivia cheio e não raro o carro ficava pelo caminho por falta de combustível. A candidata era obrigada a tomar um táxi às pressas para chegar aos eventos. Com carinho e coragem, Luísa, São Paulo tem você. Luísa, Luísa, só sendo mulher pra acabar com esse tipo de gente. Mesmo depois da vitória, Lula não compareceu à posse de Erundina, na cidade mais importante do país. Preferiu ir a de Olívio Dutra, em Porto Alegre. Um dos principais destaques da gestão de Luísa em São Paulo foi a pasta da educação, comandada inicialmente por Paulo Freire e, em seguida, por Mário Sérgio Cortella. Eles aumentaram o número de matrículas na capital, criaram 70 novas escolas, reduziram a evasão escolar e a repetência, alfabetizaram mais de 18 mil jovens e adultos e informatizaram escolas da periferia. A gestão ainda reformou o Autódromo de Interlagos, trouxe de novo a Fórmula 1 para a capital paulista, inaugurou o Sambódromo do Anhembi, construiu 6 hospitais e colocou em ordem as contas públicas, que tinham sido herdadas de Jânio Quadros com um déficit de 36%. Os mutirões de habitação entregaram 35 mil novas casas. Esse feito, inclusive, teve um garoto propaganda internacional, o ator Jack Palance, que no Brasil tinha ficado conhecido por apresentar o programa de televisão Acredite Se Quiser. Esta é Genebra, uma importante cidade da Suíça com 150 mil habitantes. Você sabia que existe uma outra cidade, onde nos últimos 2 anos a prefeitura está construindo uma quantidade de casas que poderia abrigar toda a população de Genebra? São 35 mil casas construídas pela prefeitura, dando moradia para 170 mil pessoas. Essa cidade é a sua cidade, São Paulo. Acredite, se quiser. Mas os usos da gestão na área da propaganda também geraram uma condenação na justiça. Em 1989, Erundina bancou com dinheiro público anúncios em jornais convocando uma greve geral contra o então presidente José Sarney. Por isso, em 2008, foi definitivamente condenada a ressarcir os cofres públicos em R$353 mil. As rixas com o partido continuaram. Ainda em 1990, o diretório do PT acusou a prefeita de não dar prioridade à área social e de se preocupar demais com as finanças.
Durante o mandato, os desentendimentos levaram Erundina a ameaçar deixar a sigla em 2 ocasiões. Foi uma administração tumultuada. O Tribunal de Contas do município, com muitos integrantes malufistas, reprovava sistematicamente as contas da gestão. Da primeira vez que isso aconteceu, a Câmara Municipal tentou cassar o mandato de Erundina. A prefeita se recusava a fazer alianças e por isso só tinha 19 dos 53 vereadores. Foi salva por manifestações populares de rua e na porta do Legislativo, que duraram 4 dias e obrigaram os vereadores a voltar atrás. Mas o fato de ter minoria na Câmara impediu que Erundina tirasse do papel algumas de suas principais propostas, como o IPTU progressivo, que pretendia cobrar mais de comércios, indústrias e terrenos vazios, e a tarifa zero para o transporte público. Sem arrecadação extra, a prefeita destinou ao setor de obras apenas metade dos recursos alocados por seu antecessor e paralisou feitos de grande porte que não considerava prioridade, como o túnel sob o Rio Pinheiros. No último mês de seu governo, dezembro de 1992, a gestão era aprovada por só 29% dos paulistanos, enquanto 38% consideravam ela ruim ou péssima. Na época, a reeleição não era permitida e o PT não conseguiu fazer o sucessor. Eduardo Suplicy perdeu para Paulo Maluf. Em 2000, em uma entrevista para a Folha de São Paulo, Erundina reavaliou o período em que esteve à frente da prefeitura. Disse: Hoje, por exemplo, eu sei que não é realista estatizar completamente o serviço de transportes de São Paulo, congelando as tarifas como se pensou na minha primeira gestão. É importante o serviço ter caráter público, mas não precisa ser do Estado. Na mesma ocasião, ela apontou que devia ter se esforçado mais para manter uma boa relação com o Legislativo e feito uma política de comunicação mais inteligente. Fora da prefeitura, Erundina continuou brigando com o partido. Em 1993, aceitou o cargo de ministra da Secretaria da Administração Federal, no governo Itamar Franco, mesmo após o PT declarar oposição. Foi punida e seus direitos políticos dentro da sigla suspensos. Nos poucos meses que esteve no cargo, teve embates com o próprio presidente e também com o funcionalismo federal. Em pouco mais de 30 dias, ameaçou deixar o posto 3 vezes. Acabou demitida, mas saiu atirando. Há situações irregulares de corrupção e que não tem havido vontade política, sobretudo dos chamados ministros da Casa, no sentido de corrigir essas distorções e essa corrupção. Eu disse para ele, na última conversa que tivemos ainda há pouco: presidente, o senhor está sendo vítima de intrigas, e eu também estou sendo vítima de intrigas. E o senhor tome cuidado, porque aqueles atos que o senhor assina para mandar para o Congresso Nacional, o senhor tome cuidado, porque eles podem trazer sérias responsabilidades e implicações para o senhor enquanto chefe maior da nação. Em 1996, concorreu novamente à Prefeitura de São Paulo. Adotou como slogans de campanha o PT que diz sim e onde o PT governa dá certo. Abandonou o perfil radical e apresentou propostas enfatizando sua eficiência social. Perdeu para Celso Pitta, o candidato apoiado por Maluf, que fez quase o dobro dos seus votos. A retórica mais, digamos, macia da campanha de Erundina desagradou mais uma vez o Diretório Municipal do PT, que aprovou contra ela uma moção de repúdio. O travo ficou na boca. No ano seguinte, ela deixou o PT e se filiou ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Em 1998, se candidatou a deputada federal por São Paulo. Se elegeu com 187 mil votos, a maior votação do PSB e a 6ª maior entre todos os candidatos. A partir daí, sucessivamente, eleição após eleição, ela se manteve na Câmara Federal. Em 2000, tentou novamente a prefeitura, mas ficou apenas em 5º lugar. Perdeu também em 2004. No PSB, Erundina seguiu se desentendendo com a cúpula partidária. Em 2002, o partido lançou o candidato próprio ao governo de São Paulo, Carlos Roberto Pittoli, mas Erundina apoiou José Genuíno do PT ainda no primeiro turno. Ao mesmo tempo, no plano nacional, declarou voto em Lula, ainda que o PSB concorresse com Antony Garotinho. Em 2012, Erundina quase foi vice de Fernando Haddad na corrida para a prefeitura, mas desistiu quando o candidato apareceu com Lula em uma foto confraternizando com Paulo Maluf.
Ela foi a coordenadora geral da campanha de Marina Silva à presidência em 2014, mas quando o PSB declarou apoio a Aécio Neves no segundo turno, chamou a postura de incoerente e vexatória. Uma entrevista de março de 2010 deixa ainda mais claras as discordâncias de Erundina com a sigla. Em março de 2016, Erundina anunciou sua filiação ao PSOL. Era para ser temporária. Ao mesmo tempo, ela tentava viabilizar o Raiz, um novo partido de matriz socialista inspirado no Podemos, da Espanha, e no Syriza, da Grécia. Não deu certo. Em julho daquele ano, concorreu mais uma vez à prefeitura, sem sucesso. Ainda tentou chegar ao Palácio dos Bandeirantes em 2020, aos 86 anos, como vice de Guilherme Boulos. Os dois perderam para Bruno Covas, do PSDB, no segundo turno. Em uma entrevista para a revista Marie Claire, em setembro daquele ano, às portas da campanha, Erundina respondeu àqueles que criticavam sua idade, e de forma contundente. Ela disse: "Que se danem, estou vivendo meu tempo, minha saúde e inteligência, minha experiência. Estou fazendo mal para alguém? Não estou." E ainda: "Meu projeto de vida não termina no meu tempo. Meu projeto é sonhar com outro futuro. Não quero só mudar São Paulo e Brasil, quero mudar o mundo. O meu sonho de uma sociedade socialista, fraterna e igualitária, infelizmente não vai acontecer no meu tempo. Tenho consciência disso. Mas se eu não fizer a minha parte agora, esse modelo de sociedade não vai acontecer nunca." Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê Tainã e Gabriela, que ganha a mensagem que segue para o dia 1º de dezembro, aniversário de 21 anos, foi logo ali. Gabriela, você mudou meu ano, trouxe novas expectativas e felicidades para minha vida, principalmente me mostrando sua família e eles me acolhendo com felicidade e humildade. Isso me deixou muito feliz. Te amo muito, Gabi. Nesse exato momento, tô com lágrimas nos olhos, pensando no quanto a senhorita me faz feliz. Muito obrigado por aparecer na minha vida. Beijo, gente. Valeu!